Olá! Você acha que você é uma pessoa equilibrada no que diz respeito às questões de trabalho e vida pessoal ou qualidade de vida? Algumas pessoas não conseguem encontrar esse equilíbrio e acabam desenvolvendo algumas doenças ocupacionais relacionadas a essa sobrecarga, a esse desgaste relacionado ao trabalho. É esse o seu caso? Ou você conhece pessoas que estão vivendo essa situação? Então vem comigo porque nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso. Há um tempo atrás eu recebi um e-mail muito legal de uma de nossas seguidoras aí das páginas e das áreas das redes sociais da Move Leaders, e ela relatou no e-mail uma situação de bastante desgaste e bastante cansaço em relação ao trabalho que ela vinha executando. E ela disse assim: esse é um tema que eu queria ouvir mais, saber mais, porque tem me afligido e afligido pessoas muito próximas a mim, e é uma coisa que às vezes a gente acaba não tocando nesse assunto. A gente fala muito sobre dedicação, fala muito sobre empenho, sobre dar o melhor, sobre alta performance, mas e quando essa alta performance, quando essa questão de se dedicar demais passa dos limites e causa em você alguns sinais e sintomas que hoje a gente vem chamando, de síndrome de burnout? Então, eu resolvi fazer esse vídeo em resposta a essa nossa seguidora, e fica aí a dica para você que nos segue nas redes sociais e que nos segue aqui no YouTube. Manda uma mensagem pra gente daquilo que você quer ouvir, isso é bastante importante. Então, há um tempo atrás, e se você quiser saber mais sobre isso, você encontra nas nossas redes sociais, eu dei uma entrevista para a Rádio Transmundial. E nessa entrevista nós falamos sobre dedicação. Quão dedicados nós somos e acabamos até passando dos limites em coisas que somos apaixonados ou que a gente gosta muito. E quão difícil é encontrar esse equilíbrio entre a dedicação àquilo que a gente ama e essa questão da nossa vida pessoal e ao tempo de lazer, tempo com a família. Então eu falei um pouco sobre isso e na entrevista eu dei uma dica que eu quero repetir aqui para você. Para você começar a analisar se você é dessas pessoas que tem se dedicado demais e que corre o risco então de desenvolver uma síndrome como a síndrome de burnout, eu indico que você pegue uma folha de sulfite em branco, divida ela em 7 colunas, tá? Você vai fazer 7 colunas. Cada coluna representa um dia da semana. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E nas linhas, na horizontal, você vai colocar e vai dividir essa folha em 24 linhas. Cada uma das linhas simboliza uma hora do seu dia. Depois disso, eu indico que você estabeleça algumas cores ou algum código para definir alguns temas relacionados ao que a gente faz no nosso dia a dia. Então, por exemplo, amarelo você separa para questões relacionadas ao lazer, o azul, questões relacionadas ao trabalho, de repente um vermelho, questões relacionadas ao exercício ou atividade física que você faça, uma outra cor para as atividades domésticas, tempo com a família, enfim. Então você estabelece as principais cores ou alguns temas que são recorrentes no seu dia a dia, né? Tempo às vezes de uma atividade religiosa que você participa, enfim, separa lá por cores. Depois você vai começar a analisar a sua semana. Dia após dia, comece a pintar no fim do dia o tempo que você investiu em cada uma dessas áreas. No final dos 7 dias, eu te aconselho e eu te indico olhar para essa planilha e observar que cores são mais predominantes, ou seja, que cores ou que atividades você tem dedicado mais tempo do seu dia e do seu trabalho. Se você perceber que há um desequilíbrio nessas cores muito grande, que sobra pouco tempo para atividade com a família, ou para uma atividade física, ou para uma atividade de lazer, você
tá aí, você tem então um diagnóstico na tua frente, simbolizando que você está correndo risco. Sim, se você não equilibra esses pontos, se você não analisa a sua semana e se você não divide os seus dias de forma equilibrada e balanceada para conseguir relaxar, eu digo para você que você provavelmente está perdendo até a sua criatividade. Porque já tem provas científicas bem concretas de que a gente precisa de tempos mais ociosos ou tempos de lazer, justamente para que a gente consiga processar tudo aquilo que envolve muito pensamento e que normalmente está ligado à nossa atividade profissional, para relaxar. É quando a nossa mente relaxa que a gente consegue ser mais criativo e até mais produtivo. Então, avalia. Essa é uma primeira dica. Faça essa avaliação de como você tem se dedicado a todas essas atividades. Segunda coisa bastante importante que eu gostaria de te indicar, a Juliette Fund é uma palestrante que falou no ano passado no Leadership Summit, que é uma conferência grande de liderança. Ela é a fundadora do White Space, é uma organização que estuda a importância do tempo ocioso, do tempo livre no nosso dia a dia e que também tem desenvolvido algumas ferramentas e algumas formas de a gente conseguir ser mais produtivo no nosso trabalho, trabalhando menos. Sim, a gente consegue ser mais produtivo em menos tempo. E uma das lições que ela nos ensinou chama estratégias de recusa. E eu vou deixar anotado aí para você como você faz para acessar essas estratégias de recusa. Mas por que você está falando isso? Você deve estar se perguntando. Porque muitas vezes a gente se sobrecarrega, a gente faz mais coisas e a gente não consegue se equilibrar justamente porque a gente não sabe dizer não. E essa dificuldade em dizer não muitas vezes está relacionada à nossa falta de habilidades em dizer um não de uma forma adequada. Então, como a gente não sabe falar não de forma adequada e tem medo de ferir as pessoas ou de parecer que não está muito interessado, a gente acaba dizendo sim. E ao dizer sim, a gente se sobrecarrega, a gente se dedica além do normal e corre o risco então da gente desenvolver essa síndrome que eu falei, que é a síndrome de burnout. Então, leia mais sobre isso, aprenda algumas estratégias de recusa para que você consiga equilibrar mais esse sim e esse não. E falando até de síndrome de burnout, a síndrome de burnout traz pra gente uma figura muito emblemática que eu quero que você imagine aí. A pessoa que desenvolve essa síndrome, e chama síndrome porque ela tem um conjunto de sinais e sintomas que às vezes ficam um pouco confusos e a gente não sabe se é depressão, se é ansiedade, o que exatamente ela é demonstrada ou ela é ilustrada através de uma figura de um palito de fósforo todo queimado. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa ela se queima, ela se consome, ela se incendeia a ponto de ela não ter mais energia para absolutamente nada. Você quer chegar ao ponto de não ter energia para nada? Às vezes a gente faz essa escolha, eu quero ter muita energia ou eu quero estar totalmente desgastado. Quando o ideal é estar no meio, é nem agir demais e estar super sobrecarregado e nem não conseguir desenvolver nenhuma tarefa porque está tão sobrecarregado e tão desgastado. Então pensa aí, será que você não está desenvolvendo alguns sintomas e algumas características justamente porque você não sabe dizer não? Porque você não sabe administrar o seu tempo? Ou porque você não consegue equilibrar as atividades do seu dia a dia? Talvez você se sente consumido com tantas coisas que estão acontecendo e é hora de parar, analisar e tomar atitudes bem práticas para conseguir alterar esse cenário da sua vida hoje. Se você achou isso interessante, se quer ouvir mais vídeos, mais debates sobre esse assunto, sobre síndrome de burnout ou como ser mais equilibrado nessa questão de vida pessoal e vida profissional, manda uma mensagem pra gente, diz aí o que você quer ouvir e com muito prazer eu vou gravar vídeos e complementos para você saber mais sobre isso. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página e acompanhe os nossos vídeos. E a gente se vê em breve com outros vídeos. Até mais! Tchau, tchau!